Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Espero que sim. Hoje, dia 12 de dezembro de 2020, estamos iniciando uma aula assíncrona de mecânica dos fluidos do módulo 2. Na nossa última aula síncrona, essa semana, nós falamos um pouco sobre a equação de continuidade, né? Então, basicamente, aquela quantidade de fluido que entra lá no meu reservatório, na minha tubulação, vai ser a mesma quantidade que sai, né? Então essa continuidade aí, ela vai acontecer a menos que eu tenha algum furo, algum vazamento na minha tubulação ou no meu reservatório, mas a princípio tudo que entrar vai ter que sair, tá? E aí a gente falou um pouco também sobre alguns tipos de vazão, né? Vazão em volume, volume dividido pelo tempo, vazão em massa, que é a massa dividida pelo tempo, vazão em peso, né, que é a força-peso, G aí, dividida pelo tempo. E eu quero resolver com vocês o exercício que eu tinha deixado para vocês tentarem, né? Então a gente vai resolver esse juntos e eu vou deixar um outro no Moodle nessa mesma linha para que vocês resolvam e me entreguem valendo a presença da nossa aula de hoje, tá? Lembrando que as atividades elas podem ser entregues até o dia 31 de dezembro, né? Tá próximo, né? Então, a gente teve um tempo grande aí, quem não conseguiu fazer, espero que faça ainda, vai dar tempo, tá? Qualquer coisa me avisem, tudo bem? Muito bem, então esse exercício ele diz o seguinte, ó, é um exercício do livro do Brunetti, que é um livro bem interessante de mecânica dos fluidos, né? Trata um pouco de fenômenos dos transportes também. E esse exercício ele fala o seguinte, ó, o ar escoa num tubo convergente. A área da maior seção do tubo é de 20 centímetros quadrados e a de menor é de 10 centímetros quadrados. A massa específica do ar na seção 1 é de 1,2 kg por metro cúbico, enquanto na seção 2 é de 0,9 kg por metro cúbico. Sendo a velocidade na seção 1 10 metros por segundo, determinar as vazões em massa, em volume, e a velocidade média na seção 2, tá? Então, foi esse que eu deixei para vocês fazerem? Acho que foi, não foi? Acho que sim, enfim. Diz o seguinte, né? Então, separei já aqui os dados, né, para resolver o exercício. Então, ó, A1, a área da seção 1 é de 20 centímetros quadrados. A área da seção 2 ela é um pouco menor, né? Ela é metade, ela é de 10 centímetros quadrados. É a área de seção transversal da tubulação, tá? A massa específica do ar é de 1,2 kg por metro cúbico na seção 1 e de 0,9 kg por metro cúbico na seção 2. A velocidade na seção 1 é de 10 metros por segundo. Por onde eu vou começar, né? Primeiro, eu sei que em regime permanente, a vazão em massa da entrada é igual à vazão em massa da saída. Como eu posso escrever essa vazão em massa, né? A vazão em massa é massa específica vezes Q, que é vazão em volume. Então, massa específica da seção 1 vezes vazão em volume da seção 1 também é igual a massa específica na seção 2 vezes a vazão em volume na seção 2, tá? E eu posso ainda escrever isso de outra forma, que é, massa específica vezes velocidade vezes área. Tudo isso na seção 1 igual a massa específica vezes velocidade vezes área, só que na seção 2, tá? Esses dois produtos aqui têm que ser iguais. Pois bem, né? Então eu sei também, né, entre as muitas formulazinhas que a gente viu, tem uma formulazinha que me diz isso daqui, ó, que a vazão em volume ela é velocidade vezes área, né? Então, ó, a vazão em volume aqui na seção 1 eu consigo determinar usando essa formulazinha, porque a área da seção 1 eu tenho, que é de 20 centímetros quadrados,
e a velocidade na seção 1, o enunciado também me dá, que é de 10 metros por segundo. Então, ó, 10 metros por segundo vezes 0,002 metros quadrados, então aqui, ó, eu preciso fazer a conversão de centímetro quadrado para metro quadrado, tá? Vai dar uma vazão em volume de 0,02 metros cúbicos por segundo. Isso na seção 1. Legal, então, ó, eu conheço a massa específica na seção 1, conheço a vazão em volume na seção 1, que eu acabei de calcular, conheço a massa específica na seção 2, dá para eu achar a vazão em volume na seção 2, o Q2, tá? Como? Desse jeito, ó, massa específica na 1 vezes vazão em volume da 1, igual massa específica da 2 vezes vazão em volume na região 2, na seção 2. Aqui, do enunciado 1,2, Q1 a gente acabou de calcular, 0,02, igual do enunciado aqui, a massa específica 2, 0,9, vezes Q2, que eu não conheço, mas é o que eu quero determinar, tá? Então, ó, o que vai acontecer? Fazendo aqui, né, fazendo essa continha e passando 0,9 dividindo, a gente vai ver que Q2 é igual a 0,026 metros cúbicos por segundo. Deixa eu ver só quais eram as perguntas do exercício. Determinar as vazões em massa, em volume e a velocidade média da seção 2. Ah, legal. Então, ó, a vazão em volume da seção 2 a gente acabou de determinar. É de 0,026 metros cúbicos por segundo. E a vazão em massa, né, se a gente olhar aqui, ó, a vazão em massa ela é igual a massa específica vezes vazão em volume. Então, ó, a vazão em massa na seção 2 é a massa específica do fluido na seção 2 vezes a vazão em volume na seção 2 que a gente acabou de calcular. Então, fica 0,9 lá do enunciado, ó, vezes 0,026, que me dá uma vazão em massa na seção 2 de 0,0234 kg por segundo, tudo no sistema internacional, tá? Por fim, falta determinar a velocidade na seção 2. Se eu olhar minhas formulazinhas aqui, a que envolve velocidade é essa daqui, né? Então, ó, é essa que eu estou usando? Calma. Não, na verdade nem foi essa, porque, ó, QM, né, que é vazão em massa, eu posso escrever como está aqui na segunda linha, ou ainda posso escrever como está na terceira linha. Então, se eu acabei de determinar a vazão em massa na seção 2, se eu tenho a massa específica e a área da seção 2, é só achar a velocidade, só isolar o V2 para encontrar ele. Então, esse V2 será igual a essa divisãozinha que vai me dar uma velocidade aqui na seção 2 de 26 metros por segundo, tá? Então, como eu disse para vocês, a gente tem que estar atento, na verdade, né? Óbvio que a gente não precisa decorar as fórmulas, a gente tem que estar atento a quais fórmulas a gente vai usar, dependendo dos dados que o exercício nos dá, né? Nos informa. Então, isso que é importante, tá? Então, a gente usou, veja, na resolução desse exercício, ó, a gente ficou sempre de olho aqui para ver o que a gente conseguia utilizar, mas a gente também usou, ó, desculpa, essa continha aqui. Cadê? Essa daqui, né? Então, vazão e volume, além das equações de vazão e massa, a gente usou também a equação de vazão e volume em algum momento, né? Então, a gente tem que ficar de olho para conseguir cruzar as informações que a gente tem com a melhor equação para resolver o meu problema. Bom, gente, vou deixar um exercício para vocês tentarem fazer nessa mesma linha. E nos vemos na segunda-feira em ensaios ou na quarta-feira em mecânica dos fluidos. Muito obrigado, tenham um bom final de semana e até semana que vem.